Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todos nós. Imaginem uma jovem de apenas 22 anos, órfã desde muito cedo, que trabalha como empregada doméstica para sustentar seus estudos. Todos os dias ela enfrenta humilhações cruéis de uma patroa que parece ter prazer em destruir sua autoestima. Mas o que essa patroa não sabe é que alguém muito especial está observando tudo. Alguém que não vai permitir que essa situação continue por muito mais tempo. Uma história sobre como o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados, sobre segundas chances e sobre como algumas pessoas entram em nossas vidas para mudar tudo. Preparem-se para conhecer Helena, uma mulher que vai nos ensinar sobre dignidade, e Gabriel, um homem que vai descobrir que o amor não escolhe classe social. Quero aproveitar para agradecer cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Antes de começarmos, me contem nos comentários de onde vocês estão nos ouvindo neste momento. Estão em casa relaxando depois de um dia corrido? No trabalho aproveitando uma pausa? Ou talvez preparando algo gostoso na cozinha? Adoro saber de onde nossa família nos acompanha. Agora sim, vamos começar nossa história de hoje. Helena acordou mais uma vez antes do despertador tocar. Aos 22 anos, ela já tinha desenvolvido esse hábito de quem carrega responsabilidades pesadas nos ombros. O quartinho dos fundos da mansão dos Vasconcelos era pequeno e simples, mas ela sempre mantinha tudo organizado e limpo. Era seu refúgio depois de dias longos e cansativos de trabalho. Levantou devagar, olhou pela pequena janela e viu que o sol ainda nem tinha nascido completamente. Mais um dia pela frente, mais uma jornada que ela enfrentava com a mesma determinação de sempre. O banho rápido e gelado a despertou por completo. Helena se olhou no espelho pequeno e embaçado do banheiro e suspirou fundo. Os cabelos castanhos caíam soltos pelos ombros. Os olhos verdes tinham aquele brilho especial que nem mesmo 6 meses de humilhações conseguiam apagar completamente. Ela sabia que era bonita. Sua mãe sempre dizia isso quando era pequena, mas tinha aprendido a não dar muita importância para sua aparência. No mundo em que vivia agora, ser bonita às vezes mais atrapalhava do que ajudava, especialmente quando se trabalhava numa casa onde a patroa fazia questão de diminuir qualquer pessoa que pudesse ofuscar sua própria beleza. Vestiu o uniforme simples que Priscila Vasconcelos tinha escolhido pessoalmente para ela. Uma blusa branca de tecido fino e uma saia preta que chegava um pouco abaixo dos joelhos. Nada muito chamativo, nada que pudesse dar a Helena qualquer destaque. Era exatamente assim que Priscila queria, que sua empregada fosse invisível para as visitas, apenas uma sombra que limpava, cozinhava e servia sem nunca incomodar ou chamar atenção. Helena amarrou os cabelos num coque simples e discreto, calçou os sapatos baixos e pretos que já estavam bem gastos e saiu do quarto para começar mais um dia de trabalho. A cozinha da mansão era enorme e moderna, cheia de eletrodomésticos caros que Helena tinha aprendido a usar com cuidado extremo. Qualquer arranhão, qualquer marca, qualquer problema, e ela sabia que levaria uma bronca terrível de Priscila. Começou preparando o café da manhã exatamente como tinha aprendido nos primeiros dias de trabalho. Frutas cortadas em formatos perfeitos, pães tostados na medida certa, suco de laranja natural espremido na hora, ovos mexidos bem cremosos. Tudo tinha que estar impecável, porque Priscila sempre encontrava algum defeito, por menor que fosse. Enquanto trabalhava, Helena pensava na vida que tinha antes de chegar ali. Órfã desde os 16 anos, quando perdeu a mãe em um acidente de carro, ela tinha passado 2 anos morando com uma tia distante que mal a suportava. Aos 18, decidiu se virar sozinha e conseguiu esse emprego através de uma agência. O salário não era ruim, especialmente considerando que ela morava na casa e não pagava aluguel nem comida. O problema era Priscila e seus humores imprevisíveis, suas críticas constantes e sua necessidade estranha de fazer Helena se sentir pequena o tempo todo. O som dos saltos altos descendo a escada ecoou pela casa inteira, e Helena sentiu o estômago se apertar automaticamente. Priscila estava acordando,
e isso significava que o dia difícil estava oficialmente começando. Ela terminou de arrumar a mesa do café da manhã na sala de jantar elegante, verificou se tudo estava no lugar certo e esperou. Sempre esperava de pé, com as mãos cruzadas na frente do corpo, olhando para o chão como Priscila tinha ensinado nos primeiros dias. A empregada não fica olhando nos olhos da patroa. Ela tinha dito com aquela voz arrogante que Helena conhecia tão bem. Priscila Vasconcelos entrou na sala como uma rainha entrando em seu palácio. Aos 26 anos, ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Roupas de marca, joias caras, cabelos sempre perfeitos, unhas impecáveis. Era realmente bonita. Helena reconhecia isso, mas sua beleza era fria e calculada. Não havia calor nos seus olhos azuis, apenas uma frieza que deixava qualquer pessoa desconfortável. Ela olhou a mesa posta com aquela expressão de quem estava procurando defeitos, e Helena prendeu a respiração esperando o veredicto. As frutas estão mal cortadas, disse Priscila depois de alguns segundos, pegando um pedaço de mamão com a ponta dos dedos, como se fosse algo nojento. Eu já expliquei 1000 vezes que quero os pedaços todos do mesmo tamanho. Você é surda? Ou só fingir que é burra mesmo? Helena manteve os olhos baixos e respondeu com a voz mais calma que conseguiu. Desculpe, senhora Priscila. Vou cortar novamente. Ela se dirigiu à cozinha para refazer o trabalho, sentindo as bochechas queimarem de vergonha e raiva contida. Na cozinha, enquanto cortava as frutas novamente, Helena respirou fundo várias vezes para se acalmar. Essa rotina se repetia quase todos os dias. Não importava o quão perfeito ela fizesse alguma coisa, Priscila sempre encontrava algo para criticar. Era como se ela tivesse prazer em humilhar Helena, em fazê-la se sentir incapaz e inferior. Mas Helena não desistia. Não podia desistir. Ela tinha um sonho, um objetivo que a mantinha firme mesmo nos dias mais difíceis. Estava fazendo curso de pedagogia no período noturno e só faltavam 8 meses para se formar. Depois disso, ela poderia trabalhar em uma escola, ter uma vida própria, dignidade e independência total. Voltou para a sala de jantar com as frutas cortadas perfeitamente, todos os pedaços exatamente do mesmo tamanho. Priscila nem olhou direito, apenas acenou com a mão indicando que Helena podia se retirar. Hoje eu vou receber algumas amigas para o almoço, disse Priscila, sem levantar os olhos do celular. Quero que você prepare aquela salada de camarão que fiz você anotar na semana passada. E nada de erros, porque se você me fizer passar vergonha na frente das minhas amigas, vai ter consequências. Helena apenas assentiu e sussurrou, sim, senhora, antes de sair silenciosamente da sala. O resto da manhã passou numa correria controlada. Helena limpou a sala de estar principal, arrumou as almofadas do sofá italiano, que custava mais do que ela ganhava em 2 anos, e passou o aspirador no tapete persa, que Priscila sempre fazia questão de dizer que era uma peça única trazida diretamente do Oriente Médio. Cada objeto naquela casa tinha uma história de ostentação, que Priscila adorava contar para qualquer pessoa que quisesse ouvir, e algumas que não queriam também. Quando chegou a hora de preparar o almoço, Helena se concentrou completamente na receita da salada de camarão. Tinha anotado cada detalhe na semana anterior, quando Priscila a obrigou a ficar parada na cozinha, apenas observando enquanto a chefe particular preparava o prato para uma ocasião especial. Você vai aprender a fazer exatamente assim, tinha dito Priscila naquela ocasião. Porque não vou ficar gastando dinheiro com o chefe toda vez que quiser receber minhas amigas aqui em casa. Helena sabia que a verdadeira razão era outra. Priscila gostava de ter controle sobre tudo e todos ao seu redor. Os camarões foram limpos um por um, com cuidado extremo, temperados com alho, limão e ervas finas, exatamente como tinha visto fazer. A maionese caseira foi preparada no ponto perfeito, cremosa mas não muito pesada. Os tomates cerejas cortados pela metade, a alface americana bem lavada e seca, o abacate em cubinhos pequenos e uniformes. Helena montou a salada como se fosse uma obra de arte, porque sabia que a apresentação era tão importante quanto o sabor para Priscila e suas amigas cheias de frescura. Às 11h30 da manhã, o porteiro da mansão ligou avisando que havia chegado uma visita para a senhora Priscila. Helena escutou quando ele mencionou o nome Gabriel Monteiro e viu como Priscila ficou agitada instantaneamente. Ela largou tudo o que estava fazendo e correu para o espelho do hall de entrada. Retocou o batom,
arrumou os cabelos e alisou o vestido caro que usava. Helena, gritou ela da sala, vai abrir o portão e receber o senhor Gabriel. Mas não fica parada feito uma estátua quando ele chegar, entendeu? Traz ele para a sala e oferece alguma coisa para beber. Helena desceu até o portão principal da mansão e viu um homem alto saindo de um carro preto elegante. Ele devia ter uns 20 e poucos anos. Usava um terno escuro bem cortado, mas o que mais chamou sua atenção foram os olhos dele. Eram castanhos e tinham uma expressão séria, quase melancólica, como se carregasse algum peso invisível nos ombros. Quando ele se aproximou do portão, Helena notou que ele era realmente bonito, mas não daquela forma artificial e calculada que ela estava acostumada a ver nas pessoas que frequentavam a casa de Priscila. Bom dia, disse Gabriel com uma voz grave e educada. Eu sou Gabriel Monteiro, a Priscila está me esperando. Helena abriu o portão e fez um gesto para que ele entrasse. Bom dia, senhor Gabriel. A senhora Priscila pediu para eu acompanhá-lo até a sala. Ela caminhou na frente dele pelo jardim bem cuidado da mansão, sentindo que ele observava tudo ao redor com atenção. Diferente das outras visitas que Priscila recebia, ele não fazia comentários sobre a casa ou tentava puxar conversa desnecessária. Na sala de estar, Priscila estava esperando com um sorriso que Helena nunca tinha visto antes. Era um sorriso diferente, mais suave e até meio tímido, completamente oposto à expressão dura e arrogante que ela sempre mostrava. Gabriel, exclamou Priscila se levantando do sofá e indo ao encontro dele. Que bom que você veio. Fazia tanto tempo que não nos víamos. Helena notou que Priscila não o cumprimentou com beijinhos no rosto, como fazia com todas as outras visitas, e que Gabriel manteve uma distância respeitosa, apertando apenas a mão dela de forma educada, mas fria. Posso oferecer alguma coisa para o senhor beber? Perguntou Helena como tinha sido instruída. Gabriel olhou para ela pela primeira vez desde que tinha chegado, e Helena sentiu algo estranho acontecer quando os olhos dele encontraram os dela. Foi apenas um segundo, mas pareceu muito mais tempo. Um café, por favor, disse ele, e Helena notou que sua voz ficou um pouco mais suave quando se dirigiu a ela. Sem açúcar. Ela assentiu e se dirigiu à cozinha, mas antes de sair da sala, escutou Priscila dizendo com uma risadinha forçada. Desculpe a Helena. Ela ainda está aprendendo a lidar com visitas importantes. Na cozinha, enquanto preparava o café no jeito que tinha aprendido, forte, quente e aromático, Helena não conseguia parar de pensar na forma como Gabriel tinha olhado para ela. Não foi um olhar de desprezo ou indiferença, como ela estava acostumada a receber das visitas de Priscila. Foi um olhar de respeito, interesse. Ela balançou a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Não podia ficar criando fantasias na cabeça por causa de um olhar de 2 segundos. Voltou para a sala carregando uma bandeja de prata com o café e alguns biscoitinhos finos, que Priscila sempre servia para as visitas especiais. Gabriel e Priscila estavam sentados no sofá, mas Helena percebeu que eles mantinham uma distância considerável um do outro. A conversa parecia tensa, formal, nada parecida com o clima íntimo que Priscila claramente estava tentando criar. Obrigado, disse Gabriel, quando Helena colocou a xícara de café na mesinha em frente a ele. Novamente aquele olhar rápido, mas intenso, e novamente Helena sentiu as bochechas esquentarem, sem saber por quê. Helena, você pode se retirar agora, disse Priscila, com um tom mais seco, claramente irritada com alguma coisa. Helena fez uma pequena reverência e estava saindo da sala quando escutou Gabriel perguntar: Você trata sempre assim suas funcionárias, Priscila? A pergunta foi feita num tom baixo, mas Helena conseguiu escutar e sentiu o coração acelerar. Priscila deu uma risada nervosa e respondeu: Ah, Gabriel, você sempre foi muito sensível com essas coisas. Helena está perfeitamente bem aqui. Helena subiu para o andar de cima para continuar com a limpeza dos quartos, mas não conseguia se concentrar direito no trabalho. A conversa entre Gabriel e Priscila continuava na sala embaixo, mas os tons de voz tinham mudado. Priscila falava mais alto e parecia estar tentando convencer Gabriel de alguma coisa, enquanto ele respondia sempre com frases curtas e objetivas. Helena se perguntava qual era a relação entre os dois. Priscila claramente tinha interesse romântico em Gabriel. Isso era óbvio pela forma como tinha se arrumado e pelo jeito que falava com ele. Mas Gabriel parecia não corresponder ao interesse dela. Aproximadamente 1 hora depois, Helena escutou a voz de Priscila
chamando seu nome novamente. Ela desceu rapidamente e encontrou os dois ainda na sala, mas agora Gabriel estava de pé, claramente se preparando para ir embora. Helena, acompanhe o Sr. Gabriel até o portão, ordenou Priscila, e Helena notou que seu tom tinha voltado ao normal, seco e autoritário. Gabriel se despediu de Priscila com a mesma formalidade educada de quando tinha chegado e caminhou em direção à saída, acompanhado por Helena. No jardim, enquanto caminhavam até o portão, Gabriel quebrou o silêncio de forma inesperada. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" perguntou ele, olhando para Helena com curiosidade genuína. "6 meses, senhor", respondeu Helena, tentando manter o tom profissional que Priscila sempre exigia. "E como você se sente trabalhando aqui?" continuou Gabriel, parando de caminhar e se virando completamente para ela. Helena ficou surpresa com a pergunta. Ninguém nunca tinha perguntado como ela se sentia em relação ao trabalho. Bem, senhor, é um bom emprego", respondeu Helena, mas suas palavras soaram pouco convincentes até para ela mesma. Gabriel a observou por alguns segundos, e Helena teve a impressão de que ele conseguia ver muito além do que ela estava dizendo. "Se algum dia você precisar de alguma coisa", disse ele, tirando um cartão de visita do bolso interno do paletó. "Qualquer coisa, pode me ligar." Helena pegou o cartão com mãos trêmulas, sem entender bem o que estava acontecendo. "Obrigada, senhor, mas não será necessário", conseguiu dizer. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado, e o rosto dele se transformou completamente. "Gabriel", disse ele, "meu nome é Gabriel, e acredite em mim, às vezes todos nós precisamos de ajuda." Ele entrou no carro e foi embora, deixando Helena parada no portão com o cartão de visita na mão e 1000 perguntas na cabeça. Quando voltou para dentro da casa, encontrou Priscila na sala com uma expressão de raiva que ela conhecia muito bem. "O que ele disse para você no jardim?" perguntou Priscila assim que Helena entrou na sala, com uma voz carregada de suspeita e irritação. Helena guardou rapidamente o cartão de Gabriel no bolso do uniforme e tentou manter a expressão neutra. "Nada demais, senhora Priscila. Apenas perguntou há quanto tempo eu trabalho aqui." Priscila a estudou com os olhos estreitados, claramente desconfiando de que havia mais coisa do que Helena estava contando. "Espero que você tenha sido educada e não tenha falado bobagem sobre esta casa ou sobre mim", disse ela com um tom ameaçador. Helena assegurou que tinha sido completamente profissional e educada, como sempre era com todas as visitas. Priscila pareceu aceitar a explicação, mas seu humor estava claramente azedo pelo resto do dia. Durante o almoço com as amigas, ela foi mais exigente e crítica do que o normal. Reclamou que a salada de camarão estava com muito limão, depois que estava com pouco sal, depois que os pratos não estavam na temperatura ideal. As amigas de Priscila, acostumadas com esses shows de poder, apenas concordavam com tudo o que ela dizia e olhavam para Helena com uma mistura de pena e desprezo. Naquela noite, quando finalmente conseguiu se recolher ao seu quarto, Helena tirou o cartão de Gabriel do bolso e o examinou sob a luz fraca da lâmpada. "Gabriel Monteiro, CEO Construtora Monteiro em Associados", lia o cartão em letras elegantes. Havia um telefone e um endereço em uma das regiões mais nobres da cidade. Helena se perguntava por que um homem claramente importante e bem-sucedido como Gabriel tinha se dado ao trabalho de lhe dar seu cartão, e por que ele tinha feito aquelas perguntas sobre como ela se sentia trabalhando ali. Os dias seguintes passaram normalmente, com Priscila voltando à sua rotina habitual de críticas e humilhações. Helena tentava não pensar em Gabriel, mas de vez em quando se pegava lembrando do olhar dele, da forma gentil como tinha falado com ela, e do sorriso que tinha transformado completamente seu rosto sério. Ela guardava o cartão numa gaveta pequena ao lado da cama, como se fosse um tesouro secreto que ninguém mais podia saber que existia. Uma semana depois da visita de Gabriel, ele apareceu novamente na mansão. Desta vez, Helena estava limpando as janelas da sala de estar quando o porteiro ligou avisando de sua chegada. Priscila ficou tão agitada quanto da primeira vez, correndo para se arrumar e gritando instruções para Helena sobre como recebê-lo. "E dessa vez", disse Priscila apontando o dedo na direção de Helena, "você não fica batendo papo com ele no jardim. Acompanha até a sala e pronto." Quando Helena abriu o portão para Gabriel, ele a cumprimentou com um sorriso caloroso que fez o coração dela acelerar instantaneamente. "Como você está, Helena?" perguntou ele,
e ela ficou surpresa que ele tivesse lembrado seu nome. Bem, Sr. Gabriel, obrigada por perguntar, respondeu ela, tentando manter o profissionalismo. Durante o caminho até a sala, Gabriel comentou sobre como o jardim estava bonito e bem cuidado, e Helena mencionou que era ela quem cuidava das flores nas horas vagas. Você tem talento para a jardinagem, disse Gabriel, parando para admirar um canteiro de rosas que Helena tinha plantado e cuidado com carinho especial. Essas rosas estão lindas. Helena sentiu um orgulho enorme ao escutar o elogio, porque fazia muito tempo que alguém reconhecia algum trabalho dela de forma positiva. Obrigada, Sr. Gabriel. Eu gosto muito de cuidar das plantas, admitiu ela, esquecendo por um momento que deveria manter distância profissional. Na sala, a reunião entre Gabriel e Priscila durou mais tempo do que na primeira visita, mas Helena podia perceber pela voz de Priscila que a conversa não estava indo como ela queria. Em alguns momentos, o tom dela ficava quase suplicante, como se estivesse pedindo alguma coisa que Gabriel não estava disposto a dar. Helena tentava se manter ocupada com seus afazeres, mas era impossível não notar a tensão que vinha da sala, sempre que passava por perto. Quando Gabriel foi embora, Helena novamente o acompanhou até o portão. Desta vez, ele caminhou mais devagar e pareceu procurar uma desculpa para prolongar a conversa. As rosas que você plantou, disse ele, que tipo são? Parecem diferentes das que estou acostumado a ver. Helena explicou que eram rosas trepadeiras que tinha conseguido através de mudas que uma antiga patroa tinha lhe dado e que precisavam de cuidados especiais com a rega e a poda. Você entende muito de plantas, observou Gabriel, parecendo genuinamente interessado. Aprendeu sozinha ou fez algum curso? Helena contou que sempre teve interesse por jardinagem desde pequena, quando ajudava a mãe a cuidar de um pequeno jardim que tinham no quintal de casa. Minha mãe dizia que eu tinha mãos de fada para fazer as plantas crescerem, disse ela com um sorriso nostálgico, lembrando daqueles tempos mais felizes. Gabriel a observou com atenção enquanto ela falava, e Helena percebeu que havia algo diferente na forma como ele olhava para ela. Não era o olhar superficial e desinteressado que ela recebia da maioria das pessoas. Era como se ele realmente quisesse conhecê-la, entender quem ela era além do uniforme de empregada doméstica. Sua mãe estava certa, disse ele suavemente. Você tem um dom especial. Nos dias que se seguiram, Helena notou pequenas mudanças na rotina da casa que a deixaram intrigada. Apareceram chocolates caros na cozinha que ninguém sabia de onde tinham vindo. Priscila assumiu que alguma das amigas tinha esquecido, mas Helena desconfiava que havia outra explicação. Também começaram a chegar flores raras e exóticas, que não tinham sido encomendadas por Priscila, que ficava irritada com os erros da floricultura e mandava Helena cuidar das plantas inúteis. Gabriel voltou mais 2 vezes naquela semana, sempre com alguma desculpa de negócios para falar com Priscila. Mas Helena começou a suspeitar que os negócios não eram a verdadeira razão de suas visitas, especialmente porque Priscila sempre ficava frustrada e mal-humorada depois que ele ia embora. Durante essas visitas, Gabriel sempre encontrava uma forma de conversar brevemente com Helena, perguntando sobre as plantas, sobre como ela estava se adaptando ao trabalho, sobre seus planos para o futuro. Foi durante uma dessas conversas que Helena mencionou que estava estudando pedagogia no período noturno. Gabriel pareceu impressionado e interessado, fazendo perguntas sobre o curso e seus sonhos profissionais. Sempre quis trabalhar com crianças, explicou Helena, sentindo-se confortável para falar sobre seus sonhos com alguém que parecia realmente se importar. Acho que a educação pode mudar a vida das pessoas, dar oportunidades que elas não teriam de outra forma. É uma profissão nobre, disse Gabriel com sinceridade, e tenho certeza de que você vai ser uma professora excelente. Você tem paciência e gentileza, qualidades essenciais para trabalhar com crianças. Helena sentiu o rosto esquentar com o elogio e percebeu que estava começando a esperar ansiosamente pelas visitas de Gabriel, pelos momentos em que podia conversar com alguém que a tratava como um ser humano digno de respeito e interesse. Priscila, no entanto, estava ficando cada vez mais irritada e suspeitosa. Helena notou que ela começou a observá-la mais atentamente, fazendo perguntas aparentemente casuais sobre as conversas com Gabriel. Espero que você não esteja incomodando o Sr. Gabriel com conversinhas desnecessárias, disse Priscila numa tarde,
depois de uma das visitas dele. Homens importantes como ele não têm tempo para perder com empregadas domésticas. Helena assegurou que sempre mantinha as conversas breves e profissionais, mas por dentro sentia uma mistura de raiva e tristeza com as palavras de Priscila. Era como se ela quisesse constantemente lembrar Helena de seu lugar na hierarquia social, de que ela não passava de uma empregada que não merecia a atenção ou respeito de pessoas importantes. Mas as atitudes de Gabriel contradiziam completamente essa visão de mundo, e Helena começou a questionar se realmente era assim que as coisas tinham que ser. Uma tarde, enquanto cuidava das rosas no jardim, Helena encontrou um pequeno bilhete entre as flores. Suas rosas estão cada dia mais bonitas. Continue cuidando delas com carinho. G. O bilhete estava escrito numa letra elegante e masculina, e Helena sentiu o coração disparar ao perceber que Gabriel tinha encontrado uma forma de se comunicar com ela sem que Priscila soubesse. Ela guardou o bilhete junto com o cartão de visitas, como mais um tesouro secreto que só ela conhecia. A partir daquele dia, Helena começou a encontrar pequenos presentes e bilhetes escondidos no jardim. Às vezes era um chocolate especial, às vezes um livro sobre jardinagem, outras vezes apenas algumas palavras de incentivo sobre seus estudos ou seu trabalho. Gabriel tinha criado uma forma silenciosa e discreta de mostrar que se importava com ela, que pensava nela mesmo quando não estava ali. Helena se pegou esperando por esses pequenos gestos com uma ansiedade que ela não conseguia entender completamente. O mês de outubro trouxe consigo uma agitação especial na mansão dos Vasconcelos. Priscila tinha decidido organizar uma festa de aniversário para si mesma, um evento que ela vinha planejando há semanas, com uma obsessão quase doentia pelos detalhes. Helena foi instruída a ajudar com todos os preparativos, desde a decoração até o cardápio, sempre sob o olhar crítico e as constantes reclamações de Priscila sobre cada pequeno aspecto da organização. Esta festa tem que ser perfeita, repetia Priscila todos os dias, caminhando pela casa como um general, inspecionando suas tropas antes de uma batalha. Várias pessoas importantes vão estar aqui, e eu não posso me dar ao luxo de ter qualquer coisa fora do lugar. Helena trabalhava incansavelmente para garantir que todos os detalhes estivessem exatamente como Priscila queria, mas sabia que mesmo assim haveria críticas e reclamações. Era sempre assim com Priscila. Nada nunca estava bom o suficiente. 3 dias antes da festa, Priscila mencionou casualmente que tinha convidado Gabriel. Helena sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa ao saber que ele estaria lá, mas tentou não demonstrar qualquer reação especial. Priscila, no entanto, estava radiante com a perspectiva de ter Gabriel na festa. Ele sempre foi muito social, comentou ela, enquanto escolhia o vestido que usaria no evento. Tenho certeza de que vai adorar a festa. Talvez seja uma boa oportunidade para retomarmos nossa amizade. A palavra amizade foi pronunciada por Priscila com um tom que deixava claro que ela esperava muito mais do que isso. Helena tinha percebido ao longo das semanas que Priscila ainda nutria sentimentos por Gabriel e que suas visitas frequentes à casa tinham despertado nela uma esperança de reconciliação romântica. Mas Gabriel sempre mantinha uma distância respeitosa e formal, tratando Priscila com educação, mas sem qualquer demonstração de interesse amoroso. Na manhã da festa, a casa virou um verdadeiro campo de batalha. Floriculturas entregavam arranjos enormes, a empresa de catering chegou com caminhões cheios de comida e bebida, funcionários especializados instalavam luzes e decorações por toda a parte. Helena corria de um lado para outro, supervisionando tudo sob as ordens constantes de Priscila, que estava num estado de nervosismo e ansiedade que a deixava ainda mais insuportável do que o normal. "Helena!" gritou Priscila pela 10ª vez em 1 hora. "Os guardanapos estão dobrados errados. Eu mostrei para você como queria que fossem dobrados, e você fez tudo diferente." Helena olhou para os guardanapos de linho caríssimos que tinha dobrado exatamente da forma que Priscila tinha demonstrado, mas não discutiu. Simplesmente pegou todos os guardanapos e começou a dobrá-los novamente, enquanto Priscila continuava reclamando sobre sua incompetência na frente dos funcionários do catering. Por volta das 5 da tarde, Priscila mandou Helena subir para se arrumar para a festa. "Você vai servir as bebidas e cuidar para que tudo funcione perfeitamente,
instruiu ela. Use o uniforme mais bonito que você tem, mas nada muito chamativo. Lembre-se de que você está trabalhando, não participando da festa como convidada. Helena subiu para seu quarto e vestiu o único uniforme mais elegante que possuía. Uma blusa branca de seda simples e uma saia preta, que era um pouco mais ajustada que as outras. Quando desceu para começar a trabalhar, a festa já tinha começado e os primeiros convidados estavam chegando. Helena reconheceu algumas faces, amigas de Priscila que frequentavam a casa, alguns empresários que já tinham visitado a mansão para reuniões de negócios, pessoas que claramente pertenciam ao mesmo círculo social privilegiado de Priscila. Todos conversavam animadamente, bebiam champanhe caro e elogiavam a decoração exuberante da festa. Helena circulava entre os convidados, oferecendo canapés e bebidas, sempre com um sorriso educado e profissional. Alguns nem sequer a notavam. Outros agradeciam de forma automática, sem realmente olhar para ela. Era como se ela fosse invisível, apenas uma sombra que aparecia e desaparecia, carregando bandejas. Helena estava acostumada com essa invisibilidade social, mas ainda assim doía um pouco ser tratada como se não fosse completamente humana. Às 8 horas da noite, Gabriel chegou à festa. Helena o viu entrando na sala principal e sentiu o coração acelerar instantaneamente. Ele estava elegantíssimo, usando um terno escuro que realçava sua altura e seus ombros largos. Os cabelos castanhos estavam perfeitamente penteados, e ele tinha uma expressão serena, mas ligeiramente tensa, como se não estivesse completamente confortável com aquele ambiente social. Priscila praticamente voou em direção a Gabriel assim que o viu, usando um vestido vermelho justo que custava mais do que Helena ganhava em 6 meses. Ela o cumprimentou com entusiasmo exagerado, segurando o braço dele mais tempo do que seria necessário e rindo alto de forma forçada. Gabriel a cumprimentou educadamente, mas Helena notou que ele olhava ao redor da sala como se estivesse procurando alguém. Durante a primeira hora da festa, Helena manteve-se ocupada com suas funções, mas conseguia observar Gabriel discretamente. Ele conversava com os outros convidados de forma cordial, mas distante. Aceitava as bebidas que ela oferecia, sempre com um obrigado educado, mas não demonstrava estar se divertindo particularmente. Priscila não se afastava dele nem por um minuto, apresentando-o para todo mundo como se fosse sua propriedade pessoal. Foi por volta das 9h30 que o incidente aconteceu. Helena estava na cozinha preparando uma nova bandeja de canapés quando escutou Priscila gritando seu nome da sala principal. Ela correu para ver o que tinha acontecido e encontrou Priscila parada no meio da sala, com o rosto vermelho de raiva, segurando um colar de pérolas caríssimo que costumava usar em ocasiões especiais. "Onde está meu colar de diamantes?" perguntou Priscila, numa voz alta o suficiente para que todos os convidados parassem de conversar e olhassem na direção delas. "Eu deixei ele em cima da penteadeira do meu quarto antes da festa, e agora não está mais lá." Helena sentiu o estômago gelar, porque sabia exatamente aonde aquela situação estava levando. "Senhora Priscila, eu não mexi em nenhum colar", disse ela, tentando manter a voz calma. "Você foi a única pessoa que entrou no meu quarto hoje", continuou Priscila, claramente encenando para a audiência de convidados que agora observavam a cena com interesse mórbido. "Você estava lá fazendo a limpeza esta manhã, e agora meu colar de 15 mil reais simplesmente desapareceu." Helena sentiu todas as cabeças se virarem para olhá-la e percebeu que estava sendo julgada por pessoas que nem sequer sabiam seu nome. "Eu não peguei nenhum colar, senhora Priscila", repetiu Helena, sentindo as lágrimas começarem a formar nos olhos. "Eu só fiz a limpeza normal do quarto, como faço todos os dias." Priscila riu de forma cruel e teatral. "Claro que você vai negar. Todas as empregadas negam quando são pegas roubando. Mas quem mais poderia ter pego? Você acha que meus convidados são ladrões?" A humilhação era total e pública. Helena sentia as bochechas queimarem de vergonha, enquanto dezenas de pessoas ricas e poderosas a olhavam como se fosse uma criminosa. Algumas sussurravam entre si, outras balançavam a cabeça com expressões de desaprovação. Helena queria desaparecer, afundar no chão e nunca mais ter que enfrentar aqueles olhares de julgamento e desprezo. Foi então que Gabriel se adiantou, rompendo o círculo de espectadores que tinha se formado ao redor de Helena e Priscila. "Priscila",
disse ele com uma voz firme e controlada. Isso é ridículo. Você está acusando Helena sem nenhuma prova. Priscila pareceu surpresa com a intervenção dele, mas rapidamente recompôs a expressão indignada. Gabriel, querido, eu sei que você é uma pessoa generosa, mas tem coisas que você não entende sobre como lidar com empregados. Eu entendo perfeitamente como tratar pessoas com respeito e dignidade, replicou Gabriel, e Helena percebeu que havia uma raiva contida em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. E o que você está fazendo aqui não tem nada a ver com respeito ou dignidade. Priscila ficou visivelmente chocada com a resposta dele, e alguns convidados começaram a murmurar entre si, claramente desconfortáveis com a tensão que tinha tomado conta da festa. Você está defendendo uma empregada contra mim? Perguntou Priscila, e sua voz tinha um tom de incredulidade e mágoa que soava genuíno. Gabriel, eu não posso acreditar que você está tomando o partido dela contra o meu. Gabriel olhou para Priscila com uma expressão de decepção profunda. Eu não estou tomando partido de ninguém, Priscila. Estou apenas defendendo a justiça e a decência básica. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os convidados observavam a confrontação como se fosse um espetáculo, e Helena sentia-se presa no meio de uma situação que estava completamente fora de seu controle. Ela queria correr, escapar daquela humilhação pública, mas suas pernas pareciam ter virado chumbo. Foi então que Gabriel se virou para ela e disse, numa voz que todo mundo podia ouvir, Helena, você quer procurar o colar junto comigo? Tenho certeza de que vamos encontrá-lo em algum lugar onde foi esquecido por engano. A oferta de Gabriel era claramente uma forma de dar a Helena uma saída digna daquela situação humilhante, mas Priscila não estava disposta a permitir que a cena terminasse sem que ela tivesse a última palavra. Não há nada para procurar, exclamou ela, virando-se para Helena com fúria total. Você roubou meu colar e eu quero que saia da minha casa imediatamente. Está despedida. O impacto das palavras de Priscila atingiu Helena como um soco no estômago. Perder o emprego significava perder não apenas sua fonte de renda, mas também sua moradia e sua possibilidade de continuar estudando. Ela tentou manter a compostura, mas as lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo seu rosto. Muito bem, senhora Priscila, conseguiu dizer com a voz trêmula. Vou buscar minhas coisas e sair imediatamente. Gabriel deu um passo em direção a Priscila, e Helena nunca tinha visto ninguém com uma expressão de raiva tão controlada e perigosa. Priscila, disse ele numa voz baixa, mas que carregava uma autoridade inegável, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Ele se virou para os convidados que ainda observavam a cena e continuou numa voz alta o suficiente para que todos escutassem. Senhoras e senhores, acabaram de presenciar uma das demonstrações mais cruéis e injustas de abuso de poder que já vi em minha vida. Priscila ficou pálida ao perceber que Gabriel estava virando todos os convidados contra ela. Gabriel, você não pode falar assim na minha festa, na minha casa, tentou ela, mas sua voz soava desesperada. Gabriel ignorou completamente o protesto dela e continuou. Helena é uma das pessoas mais honestas e trabalhadoras que já conheci, e Priscila sabe muito bem disso. Esta acusação não passa de uma demonstração de crueldade gratuita. Helena estava paralisada, assistindo a toda aquela situação se desenrolar como se fosse um sonho ruim. Gabriel estava defendendo-a publicamente, arriscando sua própria reputação social para protegê-la da injustiça de Priscila. Era algo que ela nunca tinha imaginado que pudesse acontecer. Um homem poderoso e influente, colocando-se contra uma pessoa de sua própria classe social para defender uma simples empregada doméstica. Agora, disse Gabriel, dirigindo-se diretamente a Helena, você vai comigo. Não precisa buscar suas coisas agora. Podemos voltar para pegá-las quando esta situação estiver mais calma. Helena olhou para ele com gratidão e confusão, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Gabriel estendeu o braço para ela num gesto de cavalheirismo, e Helena, sem saber exatamente o que mais fazer, aceitou o apoio dele. Enquanto caminhavam em direção à saída, seguidos pelos olhares atônitos de todos os convidados, Gabriel parou e se virou uma última vez para Priscila. A propósito, disse ele com uma voz gelada, você deveria verificar o bolso do seu roupão de banho. Tenho quase certeza de que vai encontrar seu colar lá, onde você mesma o colocou quando estava se arrumando para a festa. Priscila ficou boquiaberta, porque sabia que Gabriel tinha acertado em cheio.
A chuva começou a cair no momento exato em que Helena e Gabriel saíram da mansão, como se o céu quisesse lavar toda a humilhação e injustiça daqueles últimos minutos. Helena estava tremendo, mas não sabia se era por causa do frio, do choque emocional ou da proximidade de Gabriel, que gentilmente a conduzia em direção ao seu carro. Ela ainda não conseguia acreditar completamente no que tinha acabado de acontecer. Um homem que mal conhecia tinha arriscado sua própria posição social para defendê-la de uma acusação injusta. "Entre no carro", disse Gabriel suavemente, abrindo a porta do passageiro para ela. "Vamos sair desta chuva." Helena obedeceu automaticamente, ainda meio atordoada pelos eventos da festa. O interior do carro era elegante e confortável, cheirando levemente ao perfume masculino dele. Gabriel entrou do lado do motorista e ficou em silêncio por alguns momentos, apenas observando Helena enquanto ela tentava controlar as lágrimas que ainda escorriam pelo seu rosto. "Helena", disse ele finalmente, com uma voz mais suave do que ela jamais tinha ouvido. "Me desculpe por tudo o que você acabou de passar. Ninguém merece ser tratado daquela forma, especialmente alguém tão íntegro quanto você." Helena levantou os olhos para olhá-lo e viu uma sinceridade profunda na expressão dele. "Por que você fez isso?" perguntou ela com a voz ainda trêmula. "Por que se arriscou por minha causa? Você nem me conhece direito." Gabriel ficou alguns segundos sem responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Então ele suspirou fundo e disse: "Na verdade, Helena, eu acho que te conheço melhor do que você imagina. Nas últimas semanas eu tenho observado você trabalhando, vi como você trata todas as pessoas com gentileza e respeito, como você cuida daquelas plantas no jardim com tanto carinho. Vi também como Priscila te trata, e isso me deixa furioso há muito tempo." Helena o olhou com surpresa crescente. "Você estava observando..." Por que estava observando? A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia, mas ela precisava entender o que estava acontecendo. Gabriel sorriu, mas foi um sorriso meio triste e vulnerável. "Porque desde o primeiro dia que te vi, eu não consegui parar de pensar em você. Porque você é diferente de todas as pessoas que eu conheço neste mundo superficial e falso." As palavras de Gabriel atingiram Helena como um raio. Ela sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Eu não entendo", sussurrou ela. "Você é um homem bem-sucedido, importante, pode ter qualquer mulher que quiser. Por que se interessaria por alguém como eu?" Gabriel se virou completamente para ela, pegando delicadamente as mãos dela entre as suas. "Alguém como você, Helena, você é a pessoa mais genuína que já conheci. Você tem uma luz interior que ilumina tudo ao seu redor. Mas eu sou apenas uma empregada doméstica", disse Helena, repetindo automaticamente as palavras que Priscila sempre usava para defini-la. Gabriel balançou a cabeça com firmeza. "Você não é apenas nada, Helena. Você é uma mulher inteligente, estudando para se tornar professora, que trabalha duro para construir um futuro melhor para si mesma. Você é corajosa, gentil e tem uma dignidade que muitas pessoas ricas que conheço nunca vão ter." A chuva continuava caindo forte do lado de fora, criando uma sensação de intimidade e proteção dentro do carro. Helena sentia como se estivesse vivendo um sonho, ou talvez um conto de fadas moderno, onde o príncipe realmente aparecia para salvar a moça em apuros. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha medo de acreditar que aquilo era real, de se permitir sentir esperança de que alguém como Gabriel pudesse realmente se interessar por ela de forma genuína. "Gabriel", disse ela hesitantemente, "e se eu não for a pessoa que você pensa que eu sou? E se você está idealizando alguém que não existe realmente?" Ele apertou as mãos dela com mais firmeza e respondeu: "Então me deixe descobrir quem você realmente é, Helena. Me dê uma chance de te conhecer de verdade, sem uniformes de empregada, sem patroas cruéis, sem toda essa hierarquia social artificial que não significa nada para mim." Helena sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de emoção e alívio, não de humilhação e dor. "Eu não sei nem onde vou morar agora", disse ela, lembrando-se subitamente da realidade prática de sua situação. "Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro suficiente para alugar um lugar." Gabriel interrompeu suas preocupações com um gesto suave. "Você não precisa se preocupar com isso agora. Eu tenho uma solução, se você estiver disposta a aceitar." "Uma solução?" perguntou Helena, curiosa, mas receosa.
Gabriel explicou que tinha uma cobertura grande demais para uma pessoa só e que precisava de alguém para cuidar da casa, fazer algumas refeições e manter tudo organizado. Não seria caridade, enfatizou ele. Seria um emprego de verdade, com salário justo e condições dignas, e você teria liberdade total para continuar seus estudos e construir seu futuro. A proposta soava boa demais para ser verdade, e Helena sentia uma mistura de gratidão e desconfiança. Gabriel, eu não quero que você pense que eu preciso ser salva por você. Eu sou uma pessoa independente, posso cuidar de mim mesma. Ele sorriu com admiração genuína. Eu sei que você pode, Helena, e justamente por isso que estou fazendo esta proposta. Não é sobre salvar você, é sobre nós dois termos a chance de nos conhecermos melhor, sem todas as barreiras artificiais que existiam na casa de Priscila. Depois de alguns minutos de reflexão, Helena aceitou a proposta. Gabriel a levou até a cobertura dele, que ficava num prédio elegante, numa das melhores regiões da cidade. O apartamento era moderno e sofisticado, mas não ostentoso como a mansão de Priscila. Havia muito espaço, grandes janelas com vista para a cidade e uma decoração que mostrava bom gosto sem ser exagerada. Seu quarto fica aqui, disse Gabriel, mostrando-lhe um quarto amplo com banheiro privativo. E esta é a cozinha, onde você pode cozinhar o que quiser quando quiser. Nos primeiros dias na cobertura de Gabriel, Helena se sentia como se estivesse caminhando numa corda bamba emocional. Era estranho estar numa casa onde ninguém gritava com ela, onde suas opiniões eram ouvidas e respeitadas, onde ela podia tomar decisões simples, como que comida preparar ou que horário fazer a limpeza. Gabriel era um patrão completamente diferente de Priscila. Ele tratava Helena como uma igual, agradecia genuinamente pelo trabalho dela e sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa. Mais estranho ainda era a forma como Gabriel se comportava quando estava em casa. Ele não agia como um chefe autoritário, mas como um companheiro de casa respeitoso e atencioso. Sempre que chegava do trabalho, ele perguntava como tinha sido o dia dela, se os estudos estavam indo bem, se ela estava confortável na nova casa. Às vezes, eles jantavam juntos, conversando sobre diversos assuntos, os estudos dela, o trabalho dele, livros que ambos gostavam de ler, filmes que tinham visto. Helena descobriu que Gabriel era um homem inteligente e culto, mas também surpreendentemente simples em seus gostos pessoais. Ele preferia comida caseira aos restaurantes caros, gostava de ler livros de história e biografias e tinha uma paixão secreta por filmes antigos de faroeste. Tinha perdido o pai quando era adolescente e sido criado pela mãe, uma mulher forte que tinha tomado conta dos negócios da família até Gabriel estar pronto para assumir a empresa. "Minha mãe vai querer te conhecer", disse Gabriel numa noite, enquanto eles lavavam a louça juntos depois do jantar. Helena sentiu uma pontada de nervosismo. "Ela não vai achar estranho você ter uma empregada doméstica morando aqui?" perguntou ela. Gabriel riu. "Helena, minha mãe cresceu numa família simples. Meu avô era pedreiro, e ela sabe o valor do trabalho honesto. Ela vai gostar de você, tenho certeza." Com o passar das semanas, Helena percebia que seus sentimentos por Gabriel estavam se aprofundando de uma forma que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Ele era gentil, respeitoso, inteligente e incrivelmente atraente. Mas mais do que isso, ele a fazia sentir-se valorizada como pessoa, como se suas opiniões e sentimentos realmente importassem. Era um sentimento completamente novo para ela, que sempre tinha sido tratada como inferior pelas pessoas ao seu redor. Gabriel também parecia estar desenvolvendo sentimentos mais profundos por Helena. Ela notava como os olhos dele se iluminavam quando ela entrava na sala, como ele sempre encontrava desculpas para prolongar as conversas entre eles, como ele se preocupava genuinamente com o bem-estar e a felicidade dela. Havia uma tensão sexual crescente entre eles, uma atração que se tornava mais difícil de ignorar a cada dia que passava. A primeira vez que se beijaram foi numa noite de sexta-feira, depois de jantarem juntos e assistirem a um filme na sala. Helena estava recolhendo as tigelas de pipoca quando Gabriel segurou suavemente o braço dela. "Helena", disse ele com a voz rouca de emoção, "eu preciso te dizer uma coisa. Eu estou me apaixonando por você." Helena sentiu o coração disparar, mas antes que pudesse responder, Gabriel continuou. "E eu sei que nossa situação é complicada, que você trabalha para mim, que vem de um mundo diferente do meu.
Mas nada disso importa para mim. Helena olhou nos olhos castanhos dele e viu a sinceridade e vulnerabilidade que ele estava demonstrando. Gabriel, sussurrou ela, eu também estou me apaixonando por você, mas tenho medo. Medo de que isso seja apenas uma fantasia, medo de me machucar, medo de não ser suficiente para você. Gabriel aproximou o rosto dela, tocando gentilmente sua bochecha. Você é mais do que suficiente, Helena. Você é perfeita. O beijo foi suave e tentativo no início, mas rapidamente se aprofundou numa expressão de toda a paixão e desejo que tinham estado acumulando nas últimas semanas. Helena sentiu como se estivesse derretendo nos braços de Gabriel, como se todo o mundo ao redor tivesse desaparecido e só existissem eles dois naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente, olhando um para o outro com uma mistura de desejo e admiração. Eu quero que você saiba, disse Gabriel, ainda segurando o rosto dela entre as mãos, que isso não muda nada sobre seu trabalho aqui. Você não deve se sentir obrigada a nada por causa dos seus sentimentos por mim ou dos meus por você. Sua independência e sua liberdade são sagradas para mim. Helena sorriu, sentindo-se mais apaixonada do que nunca por aquele homem que se preocupava tanto com seu bem-estar e autonomia. Naquela noite, eles conversaram até tarde sobre seus sentimentos, seus medos, suas esperanças para o futuro. Gabriel contou para Helena sobre seu relacionamento anterior com Priscila, explicando que tinha sido um noivado arranjado pelas famílias, baseado em conveniência social e não em amor verdadeiro. Eu nunca senti por ela nem uma fração do que sinto por você, disse ele com sinceridade. Com você eu descobri o que é amor de verdade. Helena, por sua vez, contou para Gabriel sobre sua infância, sobre a morte da mãe, sobre os anos difíceis que passou tentando sobreviver sozinha. Ela também falou sobre seus sonhos de se tornar professora, de ter uma família própria um dia, de construir uma vida baseada em amor e respeito mútuo. Gabriel escutava cada palavra com atenção total, fazendo perguntas que mostravam que ele realmente se importava com cada detalhe da vida dela. A partir daquela noite, o relacionamento entre eles mudou completamente. Eles continuavam mantendo uma vida doméstica harmoniosa, mas agora também compartilhavam uma intimidade emocional e física que os deixava mais felizes do que qualquer um dos dois tinha sido antes. Gabriel apresentou Helena para sua mãe, Dona Carmen, que inicialmente demonstrou alguma hesitação, mas rapidamente se encantou com a doçura e autenticidade de Helena. Ela é especial, disse Dona Carmen para Gabriel depois do primeiro almoço com Helena. Eu posso ver que ela realmente ama você, não por causa do seu dinheiro ou posição social, mas por quem você é como pessoa. Isso é raro, meu filho. Gabriel sorriu, sabendo que sua mãe tinha visto exatamente o que ele via em Helena. Uma mulher genuína que o amava pelo homem que ele era, não pelo que ele possuía. A felicidade de Helena e Gabriel durou exatamente 2 meses antes que Priscila descobrisse onde eles estavam morando. A informação chegou até ela através de uma das empregadas da cobertura vizinha, que tinha visto Helena várias vezes entrando e saindo do prédio de Gabriel. Priscila ficou absolutamente furiosa ao saber que o homem por quem ainda nutria sentimentos românticos estava vivendo com a mulher que ela considerava uma simples empregada doméstica inferior. Ela seduziu ele, disse Priscila para suas amigas durante um almoço no clube social mais exclusivo da cidade. É óbvio que essa Helena calculou tudo desde o início. Fingiu ser uma empregadinha inocente e ingênua para despertar a compaixão dele e agora está vivendo como uma rainha na cobertura mais cara da cidade. As amigas de Priscila, sempre dispostas a alimentar qualquer fofoca suculenta, concordavam entusiasticamente com todas as teorias conspiratórias que ela elaborava. A primeira tentativa de Priscila de sabotar o relacionamento de Helena e Gabriel foi sutil, mas venenosa. Ela começou a espalhar rumores sobre Helena nos círculos sociais que Gabriel frequentava. Contava para qualquer pessoa que quisesse ouvir que Helena era uma aproveitadora sem escrúpulos, que tinha um passado duvidoso, que provavelmente estava aplicando algum tipo de golpe em Gabriel para conseguir dinheiro e status social. Vocês sabem como essas mulheres de classe baixa operam, dizia Priscila com uma expressão de falsa preocupação. Elas estudam homens ricos e bem-sucedidos, aprendem exatamente o que eles querem ouvir
e depois se fazem de vítimas para despertar o instinto protetor masculino. Gabriel sempre foi muito generoso e ingênuo quando se trata de ajudar pessoas necessitadas. Essa Helena simplesmente se aproveitou da bondade dele. Os rumores começaram a circular rapidamente pela alta sociedade da cidade. Algumas pessoas que conheciam Gabriel há anos começaram a fazer comentários sutis sobre sua nova companhia, questionando se ele não estava sendo manipulado por uma mulher interesseira. Outras faziam observações aparentemente inocentes sobre como era perigoso para homens ricos se envolveram com mulheres de classes sociais muito diferentes. Gabriel percebeu rapidamente o que estava acontecendo. Ele começou a notar olhares estranhos em eventos sociais, conversas que paravam abruptamente quando ele se aproximava e comentários indiretos sobre relacionamentos inadequados entre pessoas de diferentes níveis sociais. Inicialmente, ele tentou ignorar as fofocas, mas quando as insinuações se tornaram mais diretas e cruéis, ele decidiu confrontar a situação de frente. Priscila está por trás disso, disse Gabriel para Helena numa noite, depois de voltar de um jantar de negócios onde tinha sido bombardeado com comentários maldosos sobre ela. Ela está tentando destruir nossa reputação com mentiras e insinuações. Helena sentiu o estômago afundar ao escutar aquilo. Ela sempre soubera que um dia teria que enfrentar as consequências sociais de se relacionar com um homem da posição de Gabriel, mas não estava preparada para a crueldade e a sistematicidade da campanha de difamação. Talvez seja melhor eu sair da sua vida, disse Helena com lágrimas nos olhos. Eu não quero que você perca seus amigos e sua posição social por minha causa. Você merece estar com alguém que seja aceita no seu mundo, que não cause problemas para você. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos e a olhou nos olhos com intensidade. Helena, escute bem o que estou dizendo. Eu não me importo nem um pouco com a opinião dessas pessoas. Você é a mulher que eu amo, e eu não vou deixar que a maldade de Priscila destrua nossa felicidade. Encorajada pelas reações que estava obtendo com seus rumores, Priscila decidiu intensificar seus ataques. Ela contratou um detetive particular para investigar o passado de Helena, esperando encontrar algum escândalo ou segredo comprometedor que pudesse usar contra ela. O detetive vasculhou a vida de Helena desde a infância, mas a única coisa que conseguiu descobrir foi uma história de luta, trabalho duro e determinação para superar as dificuldades. Frustrada com a falta de podres no passado de Helena, Priscila decidiu criar seus próprios escândalos. Ela começou a pagar pessoas para espalhar mentiras elaboradas sobre Helena, que ela tinha sido vista saindo de motéis baratos com homens diferentes, que tinha dívidas de jogo, que tinha abandonado um filho com uma família adotiva. As mentiras eram tão absurdas que qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico poderia identificá-las como falsas, mas Priscila sabia que muitas pessoas preferiam acreditar em fofocas escandalosas do que na verdade. A campanha de difamação começou a afetar Helena profundamente. Ela notava como algumas pessoas a olhavam com desprezo quando saía com Gabriel, como conversas paravam quando ela entrava em lojas ou restaurantes, como garçons e vendedores a tratavam com frieza e desconfiança. Pior ainda, ela começou a receber ligações anônimas em casa, com pessoas dizendo coisas cruéis sobre ela e sobre seu relacionamento com Gabriel. Sua interesseira, você acha que conseguiu dar sorte na vida? Dizia uma voz feminina numa das ligações. Homens como Gabriel se cansam rapidamente de mulheres como você. Logo ele vai perceber que você não passa de uma aproveitadora e você vai voltar para a sarjeta de onde veio. Helena tentava ignorar as ligações, mas as palavras machucavam mais do que ela queria admitir. Foi durante esse período difícil que Helena descobriu que estava grávida. Ela fez o teste numa manhã de terça-feira, quando Gabriel tinha saído cedo para uma reunião importante. As 2 linhas rosa no teste confirmaram o que ela já suspeitava há algumas semanas: os enjoos matinais, o cansaço excessivo, a sensibilidade nos seios. Ela estava esperando um filho de Gabriel. A descoberta da gravidez trouxe uma mistura complexa de emoções para Helena. Por um lado, ela estava feliz e emocionada com a perspectiva de ter um filho com o homem que amava. Por outro lado, ela estava aterrorizada com a ideia de como a notícia seria recebida por Gabriel e pela sociedade que já a desprezava.
Com todas as acusações de que ela era uma interesseira tentando dar um golpe em Gabriel, uma gravidez seria vista como a confirmação de todas as suspeitas. Helena decidiu não contar imediatamente para Gabriel sobre a gravidez. Ela queria ter certeza de como se sentia sobre a situação e também queria protegê-lo de mais uma munição que Priscila poderia usar contra eles. Mas guardar um segredo tão importante se mostrou mais difícil do que ela havia imaginado, especialmente porque Gabriel era muito atento e carinhoso, sempre perguntando se ela estava se sentindo bem. Enquanto isso, Priscila intensificava seus ataques numa tentativa desesperada de separar Helena e Gabriel. Ela organizou um jantar especial e convidou Gabriel, prometendo que era uma ocasião importante relacionada aos negócios da família. Gabriel, que ainda mantinha relações cordiais com a família Vasconcelos por causa de interesses comerciais, aceitou o convite relutantemente. No jantar, Priscila armou uma cena cuidadosamente calculada. Ela convidou várias pessoas influentes da sociedade e, no meio da noite, começou a fazer comentários aparentemente casuais sobre Helena. "Gabriel, querido", disse ela com uma voz doce, mas venenosa, "suas amizades falam muito sobre você. Espero que você esteja sendo cuidadoso com suas escolhas pessoais. Nem todas as pessoas têm as melhores intenções, especialmente quando há tanto dinheiro envolvido." Gabriel percebeu imediatamente o que Priscila estava fazendo e respondeu com firmeza: "Minhas escolhas pessoais são exatamente isso, pessoais. E Helena é uma das pessoas mais íntegras que já conheci." Priscila sorriu com malícia e continuou: "Claro, querido, mas você sabe como é difícil para nós distinguirmos entre amor verdadeiro e outras motivações, especialmente quando a diferença de classe social é tão grande." A tensão na mesa tornou-se palpável, com os outros convidados observando o confronto entre Gabriel e Priscila como se fosse um espetáculo. Gabriel se levantou da mesa e disse calmamente: "Priscila, agradeço o jantar, mas não vou tolerar que você continue difamando a mulher que eu amo. Helena tem mais classe e dignidade do que qualquer pessoa nesta mesa." Ele saiu do jantar, deixando Priscila humilhada na frente de seus convidados. A humilhação pública no jantar foi a gota d'água para Priscila. Ela decidiu que precisava de uma estratégia mais agressiva e definitiva para destruir o relacionamento de Helena e Gabriel. Foi então que ela soube, através de suas redes de fofoca, que a Fundação Monteiro, a organização beneficente da família de Gabriel, estava organizando um grande evento de arrecadação de fundos para a construção de escolas públicas. Priscila viu no evento beneficente a oportunidade perfeita para sua vingança final. Ela sabia que Gabriel levaria Helena ao evento, porque era uma causa relacionada à educação, área pela qual Helena tinha paixão genuína. Priscila começou a planejar meticulosamente como transformar aquela noite numa humilhação pública tão devastadora que Gabriel não teria escolha a não ser se afastar de Helena para proteger sua própria reputação e a reputação de sua família. O plano de Priscila era diabólico em sua simplicidade. Ela descobriu, através de sua rede de contatos, sobre a gravidez de Helena, informação que chegou até ela através de uma enfermeira que trabalhava na clínica onde Helena tinha feito exames. Priscila decidiu usar essa informação da forma mais cruel possível, revelando a gravidez publicamente e insinuando que era uma tentativa calculada de Helena para prender Gabriel através de um filho. Na semana que antecedeu o evento beneficente, Priscila trabalhou incansavelmente para preparar sua armadilha. Ela espalhou rumores sutis sobre uma revelação chocante que seria feita durante o evento, criando expectativa e curiosidade entre os participantes. Ela também se certificou de que vários jornalistas da coluna social estariam presentes, garantindo que qualquer escândalo seria amplamente divulgado na mídia. Helena, completamente alheia aos planos maliciosos de Priscila, estava ansiosa, mas feliz com a perspectiva de participar do evento beneficente. Era a primeira vez que ela participaria de um evento social importante como namorada oficial de Gabriel, e ela queria causar uma boa impressão. Gabriel tinha comprado um vestido lindo para ela, elegante, mas não ostentoso, perfeito para a ocasião. Helena estava especialmente emocionada porque o evento era para arrecadar fundos para a educação, uma causa que sempre foi próxima ao seu coração. Na noite anterior ao evento,
Helena finalmente decidiu contar para Gabriel sobre a gravidez. Ela não podia mais esconder um segredo tão importante do homem que amava, especialmente quando eles estavam construindo uma vida juntos. Ela planejou uma noite especial, preparou o jantar favorito dele e se preparou para dividir a notícia que mudaria suas vidas para sempre. Gabriel, disse ela depois do jantar, segurando as mãos dele com nervosismo, eu tenho algo muito importante para te contar. Gabriel percebeu pela expressão dela que era algo sério e a encorajou a falar. Eu estou grávida, disse Helena, observando cuidadosamente a reação dele. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação, e então um sorriso enorme se espalhou pelo seu rosto. Helena, essa é a melhor notícia que você poderia me dar, disse ele, pegando-a nos braços e girando-a pela sala. Eu te amo tanto, e agora vamos ter uma família juntos. A reação de alegria genuína de Gabriel tranquilizou todos os medos que Helena tinha sobre como ele receberia a notícia. Eles passaram o resto da noite fazendo planos para o futuro, falando sobre nomes para o bebê, sobre como seria criar uma criança juntos. Nenhum dos dois tinha ideia de que no dia seguinte aquela felicidade seria testada de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. O salão do Hotel Grand Palace estava resplandecente na noite do evento beneficente da Fundação Monteiro. Flores brancas e douradas decoravam todas as mesas. Lustres de cristal iluminavam o ambiente com uma luz suave e elegante, e um quarteto de cordas tocava música clássica no palco principal. Era o tipo de evento que reunia a elite da cidade. Empresários importantes, políticos influentes, celebridades locais e filantropos conhecidos, todos vestidos com suas melhores roupas e joias mais caras. Helena entrou no salão ao lado de Gabriel, sentindo-se como uma princesa em um conto de fadas. O vestido que ele tinha escolhido para ela era perfeito, um modelo azul marinho de seda que realçava seus olhos verdes e sua figura delicada, mas que ainda era apropriado para uma mulher grávida de 2 meses. Gabriel estava elegantíssimo em seu smoking preto, e a forma carinhosa como ele segurava o braço dela transmitia a todos ao redor que Helena não era apenas uma acompanhante, mas a mulher que ele amava profundamente. Você está linda, sussurrou Gabriel em seu ouvido, enquanto eles se dirigiam para sua mesa. E eu estou tão orgulhoso de estar aqui com você esta noite. Helena sorriu, sentindo-se mais confiante e feliz do que tinha se sentido em meses. A gravidez ainda era um segredo dos dois, mas saber que Gabriel tinha recebido a notícia com tanta alegria a fazia sentir-se segura e amada. Eles tinham decidido esperar mais algumas semanas antes de compartilhar a novidade com a família e os amigos. Durante a primeira hora do evento, tudo correu perfeitamente. Gabriel apresentou Helena para várias pessoas importantes, sempre com orgulho genuíno e carinho evidente. Helena conversou animadamente sobre educação com outros apoiadores da causa, impressionando a todos com seu conhecimento e paixão pelo assunto. Algumas pessoas fizeram comentários positivos para Gabriel sobre como Helena era inteligente e interessante, o que o deixou ainda mais orgulhoso. Dona Carmen, a mãe de Gabriel, estava especialmente carinhosa com Helena naquela noite. Ela havia chegado a um ponto de realmente considerar Helena como uma filha e fazia questão de apresentá-la para seus amigos como a namorada do meu filho, uma jovem excepcional que vai ser uma professora maravilhosa. Helena sentia-se acolhida e aceita de uma forma que nunca tinha experimentado antes, como se finalmente tivesse encontrado não apenas um grande amor, mas também uma família de verdade. Por volta das 9 horas da noite, quando o jantar estava sendo servido e todos estavam relaxados e animados pelas taças de champanhe, Priscila fez sua entrada triunfal no salão. Ela usava um vestido vermelho extravagante que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano, joias deslumbrantes que brilhavam sob as luzes do lustre e uma expressão de determinação fria que Helena reconheceu imediatamente. Priscila não tinha sido convidada para o evento, mas sua família doava quantias significativas para a fundação, então ninguém questionou sua presença. Olha quem decidiu aparecer, murmurou Gabriel quando viu Priscila entrando no salão. Helena sentiu um arrepio de apreensão descer pela espinha, porque sabia que Priscila nunca fazia nada sem um motivo calculado. Ela vai tentar causar problemas? Perguntou Helena baixinho. Gabriel apertou a mão dela de forma tranquilizadora.
Não se preocupe. Estamos cercados de pessoas que nos respeitam e nos apoiam. Ela não pode fazer nada aqui. Priscila circulou pelo salão durante algum tempo, cumprimentando conhecidos e fazendo conversa aparentemente inocente. Mas Helena podia sentir que ela estava preparando alguma coisa. Havia uma energia maliciosa em seus movimentos que deixava o ambiente tenso. Várias vezes, Helena pegou Priscila olhando na direção da mesa deles, com uma expressão que misturava raiva e satisfação, como se ela soubesse de algo que mais ninguém sabia. O momento que Priscila estava esperando chegou durante os discursos oficiais. Gabriel havia sido convidado para falar sobre os projetos educacionais da Fundação, e ele se dirigiu ao palco para fazer sua apresentação. Helena ficou na mesa observando-o com orgulho e admiração, pensando em como ele era eloquente e apaixonado quando falava sobre causas que eram importantes para ele. Foi exatamente nesse momento de distração que Priscila decidiu atacar. Priscila se levantou de sua mesa e caminhou deliberadamente em direção ao palco, como se tivesse algo urgente para dizer. Várias pessoas notaram o movimento dela, e um murmúrio baixo começou a se espalhar pelo salão. Gabriel parou no meio de sua fala, claramente confuso com a interrupção inesperada. "Priscila?", disse ele no microfone. "Há algum problema?" "Na verdade, Gabriel, há sim um problema", disse Priscila, chegando ao pé do palco e falando num tom alto o suficiente para que todos no salão pudessem ouvir. "Um problema que acho que todas as pessoas aqui presentes deveriam conhecer." Helena sentiu o sangue gelar nas veias, porque pela expressão maliciosa no rosto de Priscila, ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. "Priscila, este não é o momento nem o lugar para questões pessoais", disse Gabriel firmemente, tentando retomar o controle da situação. Mas Priscila não estava disposta a ser silenciada. "Oh, mas acho que é exatamente o momento certo", disse ela com um sorriso cruel. "Especialmente considerando que se trata de uma questão que afeta diretamente a reputação da Fundação Monteiro e de todos nós que apoiamos suas causas." O salão ficou completamente silencioso, com todas as atenções voltadas para o confronto entre Gabriel e Priscila. Helena sentia-se como se estivesse tendo um pesadelo, querendo acordar ou desaparecer, mas incapaz de se mover ou reagir. Dona Carmen, que estava sentada ao lado dela, segurou sua mão de forma protetora, percebendo que algo muito ruim estava prestes a acontecer. "Senhoras e senhores", disse Priscila, virando-se para a audiência como se estivesse dando um discurso preparado, "vocês sabem que sempre fui uma pessoa que valoriza a honestidade e a transparência. Por isso, sinto que é meu dever moral informá-los sobre uma situação que descobri recentemente." Ela fez uma pausa teatral, saboreando o momento de tensão máxima que tinha criado. Gabriel desceu do palco rapidamente, claramente tentando interceptar Priscila antes que ela pudesse continuar com qualquer coisa que estava planejando. "Priscila, pare com isso agora", disse ele numa voz baixa, mas ameaçadora. "Seja qual for o seu problema comigo, nós podemos resolver isso em particular." Mas Priscila estava determinada a executar sua vingança publicamente, na frente de todos. "O problema não é com você, Gabriel", disse Priscila com falsa doçura. "O problema é com a forma como você está sendo manipulado e enganado." Ela se virou para olhar diretamente para Helena e seus olhos brilhavam com malícia pura. "Porque vocês acham que uma simples empregada doméstica conseguiu seduzir um dos solteiros mais cobiçados da cidade? Vocês realmente acham que foi por amor verdadeiro?" Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sabia que Priscila estava prestes a humilhá-la da pior forma possível, mas ainda assim não estava preparada para a crueldade que estava por vir. Gabriel deu um passo em direção a Priscila com uma expressão de fúria que Helena nunca tinha visto antes. "Priscila, eu estou avisando pela última vez. A verdade é que a querida Helena está grávida", anunciou Priscila em voz alta, fazendo com que um silêncio absoluto tomasse conta do salão. "E vocês querem saber há quanto tempo ela sabia disso antes de permitir que Gabriel se apaixonasse por ela? Querem saber por que ela escondeu a gravidez até ter certeza de que ele estava completamente envolvido emocionalmente?" O impacto das palavras de Priscila foi devastador. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, deixando-a caindo em um abismo de vergonha e humilhação. Ela podia sentir centenas de olhos julgando-a, pessoas sussurrando entre si,
fazendo exatamente as conexões maliciosas que Priscila queria que fizessem. A revelação da gravidez, que deveria ter sido um momento de alegria compartilhada com as pessoas queridas, havia sido transformada numa arma de destruição pública. "Isso é mentira", gritou Gabriel, sua voz ecoando pelo salão silencioso. "Helena me contou sobre a gravidez ontem à noite, e foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Mas Priscila estava preparada para qualquer defesa que ele pudesse fazer. "Claro que ela contou, querido", disse ela com condescendência. "Depois de meses calculando o momento perfeito para revelar a gravidez e garantir que você se sentisse obrigado a assumir a responsabilidade." Helena finalmente conseguiu se levantar da cadeira, tremendo de raiva e humilhação. "Isso é mentira", disse ela, sua voz quebrando de emoção. "Eu descobri a gravidez há apenas uma semana e contei para Gabriel assim que tive coragem. Eu jamais..." Mas as lágrimas impediram que ela continuasse falando, e sua emoção foi interpretada por muitos como admissão de culpa. Foi nesse momento que Dona Carmen se levantou, sua postura elegante e autoritária, comandando o respeito imediato de todos no salão. "Priscila Vasconcelos", disse ela numa voz que cortava o ar como uma lâmina, "você acabou de cometer o ato mais baixo e desprezível que já presenciei em meus 70 anos de vida." O salão ficou ainda mais silencioso, porque todos conheciam e respeitavam Dona Carmen como uma das matriarcas mais influentes da sociedade. "Helena é uma jovem íntegra e honesta que meu filho teve a sorte de encontrar", continuou Dona Carmen, caminhando em direção ao centro do salão para que todos pudessem vê-la e ouvi-la claramente. "E qualquer pessoa que tenha passado 5 minutos em sua companhia pode perceber que ela ama Gabriel pelo homem que ele é, não pelo que ele possui." Ela parou diretamente na frente de Priscila e a encarou com desprezo total. "Você, por outro lado", disse Dona Carmen para Priscila, "acabou de revelar exatamente que tipo de pessoa você é. Uma mulher cruel, invejosa e pequena que é incapaz de aceitar que outra pessoa conseguiu o amor que você nunca foi capaz de conquistar." A humilhação pública de Priscila estava sendo total, e Helena podia ver que ela não tinha esperado que Dona Carmen interviesse de forma tão decisiva. Gabriel aproveitou a intervenção de sua mãe para subir ao palco novamente e tomar o microfone. "Senhoras e senhores", disse ele, sua voz firme e clara apesar da emoção evidente, "eu quero que todos vocês saibam que Helena está esperando meu filho e que essa é a melhor notícia que já recebi em minha vida." Ele olhou diretamente para Helena, seus olhos brilhando com amor e determinação. "Helena é a mulher mais extraordinária que já conheci, e eu me considero o homem mais sortudo do mundo por ela ter aceitado dividir sua vida comigo. E agora?", continuou Gabriel olhando ao redor do salão com uma expressão que desafiava qualquer pessoa a questionar suas palavras. "Eu gostaria de fazer uma pergunta para Helena na frente de todos vocês." Ele desceu do palco e caminhou em direção à mesa onde Helena estava, parando na frente dela e se ajoelhando numa posição que deixou todo o salão boquiaberto. Gabriel tirou uma pequena caixa de veludo do bolso interno do smoking, abrindo-a para revelar um anel de noivado deslumbrante que brilhava sob as luzes do lustre. "Helena", disse ele, sua voz carregada de emoção, "você quer se casar comigo? Você quer ser minha esposa e formar uma família comigo? Você quer passar o resto da sua vida ao meu lado, enfrentando juntos qualquer coisa que o mundo possa jogar contra nós?" O silêncio no salão era absoluto, com centenas de pessoas observando aquele momento de intimidade profunda, no meio de um dos eventos sociais mais importantes do ano. Helena olhou para Gabriel ajoelhado na frente dela, para o anel lindíssimo que ele estava oferecendo, para a expressão de amor total e vulnerabilidade em seus olhos. Todas as humilhações, todas as críticas, todas as tentativas de destruir seu relacionamento desapareceram da mente dela naquele momento. "Sim", disse Helena, sua voz forte e clara apesar das lágrimas que escorriam pelo seu rosto. "Sim, eu quero me casar com você, Gabriel. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo." Gabriel deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, enquanto o salão inteiro explodia em aplausos entusiasmados que duraram vários minutos. Priscila ficou parada no meio do salão, completamente isolada e humilhada, percebendo que seu plano de vingança tinha se voltado completamente contra ela. Em vez de destruir Helena e Gabriel, ela havia inadvertidamente criado o momento perfeito
para que eles declarassem seu compromisso um com o outro diante de toda a sociedade. Ela saiu do evento rapidamente, antes que sua humilhação se tornasse ainda mais completa. Bem, disse Dona Carmen, retomando seu lugar na mesa com um sorriso satisfeito. Acho que isso resolveu definitivamente qualquer dúvida sobre os sentimentos de vocês dois. Helena riu através das lágrimas, olhando para o anel em seu dedo e para o homem corajoso que tinha acabado de pedir sua mão em casamento na frente de centenas de pessoas. Gabriel a segurou nos braços, sussurrando em seu ouvido. Agora todo mundo sabe que você é minha e que nosso filho vai nascer numa família cheia de amor. O resto da noite foi uma celebração espontânea do noivado de Helena e Gabriel. Pessoas que inicialmente tinham sido influenciadas pelos rumores maldosos de Priscila se aproximaram para se desculpar e oferecer felicitações sinceras. A coragem e a dignidade que Gabriel e Helena haviam demonstrado durante o confronto com Priscila impressionaram até mesmo aqueles que inicialmente tinham preconceitos sobre o relacionamento deles. 6 meses depois do evento beneficente que marcou o noivado de Helena e Gabriel, a cidade inteira comentava sobre o casamento mais aguardado do ano. Helena estava no 5º mês de gravidez, com uma barriguinha redonda e adorável que Gabriel não conseguia parar de beijar e acariciar. Ele conversava com o bebê todos os dias, contando histórias sobre como seria sua vida juntos, sobre todas as aventuras que teriam como família, sobre quanto amor estaria esperando por ele quando nascesse. O casamento foi realizado na igreja histórica do centro da cidade, a mesma onde os pais de Gabriel tinham se casado décadas antes. Helena usava um vestido de noiva, especialmente desenhado para acomodar sua gravidez, um modelo elegante de seda branca, com detalhes delicados de renda, que a fazia parecer uma princesa saída de um conto de fadas. Gabriel não conseguiu conter as lágrimas quando a viu caminhando pelo corredor da igreja, radiante de felicidade e carregando seu filho no ventre. A cerimônia foi íntima, mas emocionante, com a presença das pessoas mais importantes de suas vidas. Dona Carmen estava na primeira fileira, chorando de alegria e orgulho por ver seu filho se casando com uma mulher que ela considerava uma verdadeira filha. Os amigos mais próximos de Gabriel estavam presentes, assim como alguns colegas de faculdade de Helena que tinham se tornado suas amigas queridas ao longo dos anos de estudos noturnos. O momento mais emocionante da cerimônia foi quando Gabriel e Helena trocaram os votos que eles mesmos haviam escrito. Helena, disse Gabriel com a voz embargada de emoção, você entrou na minha vida como um raio de luz que iluminou todos os cantos escuros que eu nem sabia que existiam. Você me ensinou o que é amor verdadeiro. Me mostrou que a grandeza de uma pessoa não se mede por sua conta bancária ou posição social, mas pela bondade de seu coração e pela força de seu caráter. Helena, por sua vez, mal conseguia falar através das lágrimas de felicidade. Gabriel, disse ela, segurando as mãos dele e olhando diretamente em seus olhos, você me deu algo que eu nunca pensei que pudesse ter. Uma família de verdade, construída no amor, no respeito e na cumplicidade total. Você me fez acreditar que eu merecia ser amada, que eu tinha valor como pessoa, que meus sonhos podiam se tornar realidade. Após a cerimônia, a recepção foi realizada no jardim da mansão da família Monteiro, transformado numa festa elegante mas acolhedora. Helena havia insistido em participar do planejamento de cada detalhe, querendo que a celebração refletisse a personalidade de ambos, sofisticada, mas calorosa, elegante, mas sem ostentação. As mesas estavam decoradas com arranjos de flores do jardim que ela cuidava com tanto carinho, e o cardápio incluía alguns pratos simples que tinham significado especial para o casal. Durante a festa, muitas pessoas se aproximaram de Helena e Gabriel para cumprimentá-los e expressar admiração pelo amor evidente entre eles. Empresários importantes, que inicialmente tinham sido influenciados pelos rumores maldosos de Priscila, agora reconheciam publicamente que Helena era uma adição maravilhosa à família Monteiro. Vocês formam um casal lindo, dizia uma senhora elegante que era uma das principais doadoras da fundação. É refrescante ver um amor tão genuíno e verdadeiro. Priscila não compareceu ao casamento, obviamente. Depois da humilhação pública no evento beneficente,
ela havia se afastado dos círculos sociais que frequentava, aparentemente incapaz de enfrentar as pessoas que tinham presenciado sua tentativa cruel de destruir Helena e Gabriel. Alguns comentavam que ela havia viajado para o exterior indefinidamente. Outros diziam que estava vivendo reclusa em sua mansão. Helena sentia pena dela, porque reconhecia que a amargura e o ressentimento eram prisões que a própria pessoa construía para si mesma. 3 meses após o casamento, Helena se formou em pedagogia com louvor. Numa cerimônia onde Gabriel estava na primeira fileira aplaudindo entusiasticamente quando ela subiu ao palco para receber o diploma. Ela estava no 8º mês de gravidez, mas havia feito questão de terminar o curso antes do nascimento do bebê. Quero que nosso filho saiba que a educação é importante, dizia ela, e que nunca é tarde demais para realizar nossos sonhos. Gabriel ficou tão orgulhoso da conquista acadêmica de Helena que organizou uma festa surpresa para comemorar a formatura dela. Convidou todos os amigos e familiares, além de alguns professores e colegas de faculdade de Helena. Durante a festa, ele fez um discurso emocionante sobre como admirava a determinação e a inteligência de sua esposa, como ela havia conseguido conciliar trabalho, estudos e gravidez sem nunca perder o sorriso ou a gentileza característica. O nascimento de Miguel Monteiro aconteceu numa manhã ensolarada de primavera, depois de um trabalho de parto relativamente tranquilo. Gabriel estava presente no quarto o tempo todo, segurando a mão de Helena e sussurrando palavras de encorajamento. Quando o bebê finalmente nasceu, com seus cabelos escuros iguais aos do pai e olhos verdes iguais aos da mãe, Gabriel chorou mais do que Helena. Ele é perfeito, repetia ele, beijando a testa suada de Helena. Você é incrível, meu amor. Você me deu o presente mais precioso do mundo. Dona Carmen estava esperando na sala de espera, ansiosa para conhecer o primeiro neto. Quando Gabriel trouxe o bebê para ela segurar, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Ele é lindo, sussurrou ela, olhando para o rostinho pequeno e perfeito. E ele vai ser criado com tanto amor. Helena, querida, você me deu o neto mais lindo do mundo. Helena sorriu, sentindo-se completa e realizada de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Os primeiros meses de maternidade foram intensos, mas maravilhosos. Gabriel revelou-se um pai dedicado e carinhoso, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, trocando fraldas sem reclamar, cantando canções de ninar com uma voz grave e suave que sempre acalmava Miguel instantaneamente. Helena observava o homem que amava cuidando de seu filho e sentia o coração transbordar de gratidão pela vida que tinham construído juntos. Quando Miguel completou 6 meses, Helena decidiu que estava pronta para começar a trabalhar como professora. Gabriel apoiou completamente a decisão dela, ajudando a encontrar uma escola particular renomada que estava procurando uma professora de educação infantil. No primeiro dia de trabalho de Helena, Gabriel insistiu em levá-la até a escola pessoalmente, carregando Miguel no colo e desejando boa sorte para sua esposa com um beijo longo e carinhoso. Estou tão orgulhoso de você, disse Gabriel, quando eles se despediram na porta da escola. Você vai ser uma professora incrível, e essas crianças são muito sortudas por terem você. Helena entrou na escola sentindo-se confiante e realizada, sabendo que finalmente estava vivendo o sonho que havia alimentado durante todos aqueles anos difíceis de estudos noturnos e trabalho pesado. 1 ano depois do nascimento de Miguel, Helena e Gabriel receberam uma notícia que os deixou radiantes de felicidade. Ela estava grávida novamente. Desta vez a gravidez foi anunciada numa reunião de família, com Miguel sentado no colo de Gabriel, enquanto Helena revelava que ele ia ser irmão mais velho. Dona Carmen ficou tão emocionada que começou a chorar e rir ao mesmo tempo, já fazendo planos para como ia mimar 2 netos em vez de 1. Nossa família está crescendo, disse Gabriel naquela noite, acariciando a barriga ainda pequena de Helena, enquanto Miguel dormia tranquilamente no berço, ao lado da cama do casal. Às vezes eu não consigo acreditar que tenho tanta sorte. Você, Miguel, agora outro bebê a caminho. É mais felicidade do que eu jamais sonhei ter. Helena se aconchegou nos braços dele, sentindo-se grata por cada momento difícil que havia enfrentado, porque todos tinham levado até aquele momento perfeito. 2 anos depois, quando Miguel estava dando seus primeiros passos e sua irmãzinha Sofia engatinhava pela casa enchendo tudo de alegria e bagunça, Helena e Gabriel
receberam um convite especial. A escola onde Helena trabalhava havia sido selecionada para receber uma doação significativa da Fundação Monteiro, e eles queriam que Helena fosse a responsável por um projeto especial de educação para crianças de comunidades carentes. É como se tudo tivesse se completado, disse Helena para Gabriel quando eles conversavam sobre o projeto na varanda de sua casa, observando as crianças brincarem no jardim que ela ainda cuidava com tanto carinho. Eu comecei como uma empregada doméstica humilhada, e agora vou poder ajudar outras crianças que vêm de famílias simples a terem oportunidades melhores através da educação. Gabriel a beijou suavemente, olhando para a mulher extraordinária que tinha se tornado sua esposa, mãe de seus filhos e parceira de vida. Você sempre foi especial, Helena, disse ele. Eu apenas tive a sorte de conseguir enxergar isso desde o primeiro momento que te vi, e agora juntos vamos poder fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados, Helena e Gabriel observavam seus filhos brincando no jardim onde tudo havia começado, onde ela uma vez cuidava das plantas sozinha e sonhava com um futuro melhor. Agora ela tinha tudo o que sempre havia desejado e muito mais: uma família amorosa, uma carreira significativa e a certeza de que o amor verdadeiro realmente podia superar qualquer obstáculo quando duas pessoas estavam dispostas a lutar juntas por sua felicidade. E assim termina nossa história de hoje, queridos ouvintes. A história de Helena e Gabriel nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem social ou em suas posses materiais, mas na bondade de seu coração, na força de seu caráter e na capacidade de amar de forma genuína e incondicional. Helena enfrentou humilhações, preconceitos e tentativas cruéis de destruir sua felicidade, mas nunca perdeu sua dignidade nem sua fé de que dias melhores viriam. Gabriel teve a sabedoria de enxergar além das aparências e a coragem de defender o amor verdadeiro contra todas as pressões sociais e expectativas familiares. A vida nos ensina que às vezes passamos por tempestades que parecem intermináveis. Enfrentamos pessoas que tentam nos diminuir ou nos fazer acreditar que não merecemos felicidade. Mas quando permanecemos fiéis aos nossos valores, quando tratamos os outros com respeito e gentileza, mesmo quando não recebemos o mesmo tratamento, quando não permitimos que a amargura tome conta de nossos corações, o universo conspira para nos recompensar com bênçãos maiores do que jamais ousamos sonhar. Helena e Gabriel construíram uma família baseada no amor, no respeito mútuo e na cumplicidade verdadeira. Eles nos mostram que o amor não conhece barreiras sociais, que a felicidade pode nascer nos lugares mais inesperados e que quando duas pessoas se unem com sinceridade e dedicação, podem superar qualquer obstáculo que a vida coloque em seu caminho. Espero que vocês tenham gostado desta história tanto quanto eu gostei de contá-la para vocês. Se a história de Helena e Gabriel tocou seu coração, não esqueçam de deixar aquele like carinhoso, de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e de compartilhar este vídeo com pessoas que vocês acham que também vão se emocionar com esta narrativa. Deixem nos comentários qual foi a parte da história que mais tocou vocês e contem para nós. Vocês acreditam que o amor verdadeiro pode superar todas as diferenças? Adoro ler os comentários de vocês e saber como essas histórias impactam suas vidas. E lembrem-se sempre, não importa por quais dificuldades vocês estejam passando agora, não importa quantas pessoas tentaram fazê-los acreditar que não merecem felicidade, vocês são especiais, vocês têm valor e o amor verdadeiro pode estar mais perto do que imaginam. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, paz e felicidade. Até a próxima história, meus queridos ouvintes.